transformar a vida de outras famílias. Exato. E uma pergunta, Ju, vou fazer uma pergunta para você. Quando é que foi a sua virada de chave, assim, de eu preciso transformar minha maneira de trabalhar? Na verdade, estou lá com a disciplina positiva, né? 2016. Primeiro começou dentro de casa, vou ser bem sincera. Primeiro começou dentro da minha casa, com os meus filhos. E aí eu fui mudando e fui vendo que o mesmo movimento que acontecia aqui, acontecia no consultório com os meus pacientes. Então eu comecei a perceber que eu precisava, para orientar os pais e para poder ser uma pediatra mais completa, eu precisava estudar um pouco mais sobre comportamento, ou muito mais sobre, né? Eu precisava dar a minha opinião, porque as famílias confiam muito na gente que é da área de saúde. Confiam demais. Então, eles perguntam para a gente como criar o filho, como fazer com o filho. E muitas vezes a gente vai, porque não tem essa formação na faculdade, a gente dá uma informação que é da nossa vivência, que é da nossa criação, que é o que a gente faz em casa com os nossos filhos. Então, caminhar foi muito junto. Eu descobri primeiro a disciplina positiva, me apaixonei, e aí foi uma busca, porque a gente não consegue ficar só naquilo, né? A gente acaba descobrindo que a disciplina positiva é apenas o início da história, o início de um caminho de Pontapé. transformar. É. E você, Lívia? Pegando esse gancho, né, um pontapé, porque a disciplina positiva ainda ela ativa na gente, né, Ju, até ela abre na gente a oportunidade de seguir um novo caminho, né, de a gente olhar para aquele desafio e dali realmente criar uma oportunidade. Mas o meu, Juju, meu surgiu, né, eu estava nesses atendimentos como consultora do sono e também a gente, olha só, quando o acesso que a gente tem para a famílias, como consultor de sono, consultor de aleitamento, né? Enfim, toda vez que a gente está com as famílias, elas também confiam muito naquilo que a gente diz, né? Então, a gente, como educado, como consultor do sono, eu como consultora também via as questões ali relativas ao sono, mas ao mesmo tempo, claro que eu estava compartilhando com eles não só a teoria, mas um pouco do que eu vivia ali. E quando eu comecei a ver os meus filhos não dormindo bem, o meu filho mais velho não dormindo bem, Ju, e de eu saber toda a teoria de um sono, saber de todo um processo, e ver o meu filho não dormir bem, e antes que eu achava que era tipo uma indisciplina das famílias, ou enfim, eu não tinha um olhar aprofundado para isso, eu tendo que aprofundar para entender um pouco mais o Miguel e onde foi eu cheguei nesse caminho do emocional, né, o caminho da parentalidade, acabou que isso converteu para o trabalho, que não tinha mais como eu olhar para as famílias e também não começar a abrir os olhos delas também para aquilo tudo que eu estava descobrindo, né? Então foi também uma virada de chave dentro de casa, né? E aí quando a gente vira essa chave dentro de casa, fica impossível trabalhar da maneira que a gente trabalhava, né? E até o que, imagino você, né, Ju, mas até aquilo que a gente tinha como uma certeza, uma teoria e tal, que quando a gente vai ver, ela está tão fundamentada no, no, no autoritarismo, né? Enfim, as literaturas tem um patriarcado aí tão forte, né? Que as literaturas elas Sim. estão muito embasadas no autoritarismo. Então a gente começa a ver, às vezes eu vejo livros de neurociências, Ju, gente, livro de neurociências, né, de um autor super conceituado. E quando a gente vê na parte do sono, também vai pegando essas informações. Às vezes, o autor é muito bom naquele assunto e pega uma informação e coloca lá. E tem um livro meu, atualíssimo, falando que a criança ela fica mal acostumada se estiver próximo dos pais para adormecer. Que a gente pensa assim, poxa, não precisava nem ter entrado nessa seara, né? Mas Sim, sim. quando a gente percebe, gente, todas as literaturas elas acabam indo para o mesmo caminho, aquele caminho de crenças, né, Juju? Muito antigo de uma Sim. sociedade, né? E a gente acaba muito falando isso no curso, sabe, gente, da atuação consciente, da importância do senso crítico, né? Da importância que a gente dá para a gente vai em busca de conhecimento, a gente vai em busca de ciência, porque é um agir consciência, né? Então a gente faz esse trocadilho aí da consciência e consciência. Mas a gente precisa sempre estar analisando família, a família, a gente tem famílias, a gente fala que hoje a família é plural, mas cada um ali é singular, né? Então a gente precisa ter esse olhar,
embasado em ciência, porque o que a gente fazia até então, né, antes de começar a estudar isso, era achar que não precisava, que é instintivo, né? E a gente age instintivo, mas com muito do patriarcado mesmo, muito da opressão, muito da criança como não como um ser humano. A criança parece, né? As pessoas pensam que a criança vem ao mundo para nos desestabilizar, né? Nos tirar do eixo. Vem para E a gente atrapalhar, tá tudo perde. funcionando. E eu comecei a ver no consultório histórias muito tristes. São essas histórias que se repetem, né, de crianças que eram muito boazinhas, muito quietinhas, muito inhas, boazinhas, quietinhas, às vezes timidazinhas, e que viraram adolescentes com problemas, né, que tiveram comportamentos mais difíceis, entre aspas, mas porque estavam em sofrimento, né? Porque o que a gente trabalha muito é essa coisa do rótulo na criança, é um rótulo que define, né? Então a gente Nos definiu, né, Ju, primeiro? Nos definiu, sim. E é todo esse olhar, né, que a gente precisa olhar também para essa mãe, para esse pai, que passaram por essa história também, que hoje são adultos que cuidam de outras crianças, né? E que às vezes o cuidado com eles também foi dessa forma, e que é muito difícil não repetir, e trazer a consciência para esse atuar, né, que é um atuar do adulto com a criança, trazer essa consciência te tira do eixo um pouco, né? Porque são várias coisas que misturadas dentro de você e que você começa a estudar e aí você não quer parar mais. É um caminho sem saída, assim. É um caminho sem volta, né, Ju? Caminho sem volta. E se a gente se cobrou muito, né, Ju, de refletir a esses títulos que deram pra gente, esses rótulos, então, se eu não fui o bonzinho, na verdade, eu até desejei ser o filho bonzinho, eu desejei ser aquele filho estudioso, eu desejei ter todos esses rótulos que às vezes o meu irmão tinha e eu não tive, e agora eu tô replicando a mesma história, cobrando a mesma coisa do meu filho e também rotulando um irmão, um outro filho, enfim. Mas a gente passa, gente, a replicar tudo e não com o intuito de não respeitar os nossos filhos, até acreditando que isso é educar, né? O que é educar? É eu promover que eles estudem, que sejam respeitosos, que me obedeçam e tal, e tal, e tal. E aí a gente vai só replicando. E só que isso vai trazendo uma dor, né, Ju? Assim, como a gente hoje tem como isso, hoje a gente tem mais também, né? Oportunidade de reflexões, enfim, a gente vai vendo que às vezes essas coisas não deixam feliz, não era a maternidade ou a paternidade que a gente esperava, né? A gente termina o dia com uma sensação de que não era bem isso, né, que eu queria. E esse que é o ponto da transformação, e a gente perceber que dentro de casa isso não funciona, que não tenho filhos, esses filhos, né, não demonstram, não dão aquela resposta que eu queria. Na verdade, eu até acho, Ju, outro dia eu comentei isso, porque caiu a ficha em mim, que hoje em dia a gente não usa, né, muitos de nós estamos buscando não usar do castigo e não do bater, a gente continua querendo que a criança responda positivamente, tipo assim, que ela faça o que eu quero. Antes os pais batiam, né, a gente era castigado, e hoje a gente não castiga, já tentando num outro caminho, né, buscando esse caminho de não castigar e não bater, mas ainda querendo que eles obedeçam. Às vezes, ou seja, eu mudei o instrumento, mas eu ainda quero aquele resultado. Sem a gente tentar observar o que aquele comportamento está comunicando comigo, né? Por que aquele comportamento da criança ela quer dizer alguma coisa? E aí no consultório também, né, Ju, quanto que vocês podem olhar para aquela criança de uma forma completamente diferente. A mãe está falando aqui no ouvido e você ali observando aquela criança, né? Eu falo muito, hoje eu sou uma observadora no consultório. Tem mãe que fala assim, você viu que ele fez isso? Eu falo assim, eu já vi que ele fez tanta coisa além disso. E aí, isso que você falou é muito importante, Livinha, porque a gente quando entra também nisso, né, de querer mudar, de saber, eu tenho consciência que está tudo errado, né, porque o mundo está assim, porque a gente está errando na forma de educar, e as pessoas precisam abrir o olho para isso, né, Sim. porque não tem por que o mundo está desse jeito, é porque erramos lá atrás na forma de educar. E eu fico pensando assim, que a gente enche a cabeça das mães de informação e muito assim, como elas ficam muito
se sentindo culpadas, elas vão tentando não fazer uma coisa. Então, eu parei de bater. E aí, eu comecei a gritar. Porque eu fechei a minha raiva ali do bater e ela extravasou no gritar. Eu parei de gritar e aí eu comecei a gesticular. Eu parei de gesticular e comecei a mudar minha expressão com meu filho. E o filho tá vendo ali do mesmo jeito. O amor da minha mãe é condicional ou não é amor, né? Porque foi do bater para o gritar, do gritar para o gesticular, do gesticular para o... Né? Então, a gente não é esse... Pode até começar assim, né? Que você vai diminuindo aí, entre aspas, um pouco a violência, mas não, porque a criança interpreta aquilo ali da mesma, mais ou menos da mesma forma, né? Não sou amado, eu não me sinto pertencente, eu não estou conectado, eu preciso de conexão, eu preciso de amor, eu preciso de me sentir aceito, reconhecido. Então, a gente às vezes a gente precisa tomar consciência, né? Porque não é só parando de bater, parando de fazer de castigo, parando de gritar. É mudando toda uma forma de pensar. E de E é, observar essa criança, né, sim. Ju? E eu e Lívia vimos isso ao longo da nossa história. Porque a disciplina positiva, ela é maravilhosa, mas ela esbarra nas ferramentas e você atuando e precisa se transformar. Porque senão você começa a ficar se sentindo oprimido e às vezes você começa a sentir que você é um fracasso, porque você não consegue. E aí todo dia você treina aquilo e não consegue, e você começa a adoecer, porque a gente adoece, né? Se eu guardo um grito, se eu guardo toda a frustração e não faço nada em relação a isso, eu vou estar, e os meus filhos vão ver, eu vou estar agindo de forma mecânica. E os nossos filhos percebem isso, né? E sabe onde a gente cai, Juju, na forma mecânica? A gente cai na imprevisibilidade, gente, porque enquanto os nossos pais, nossos filhos, têm uma mãe passiva, tá? Ele sabe como agir, sabe como atuar, aquela mãe tenta uma passividade, enfim, e ele tem como agir, porque a gente está mostrando que não é um caminho, mas a criança, pelo menos, ela se prepara para aquilo, né? Ela sabe. Outra é uma mãe extremamente autoritária, então, ou um pai extremamente autoritário. Então, a criança também ela começa a se adaptar àquele contexto, né? Porque o pai é muito bravo, a mãe é muito brava, enfim, ela se organiza para aquilo ali. E o pior, gente, o que realmente desencadeia esse desequilíbrio emocional dos nossos filhos, que reflete no comportamento deles, vem muito mais da nossa imprevisibilidade, porque a gente está assim buscando, às vezes nem quem está buscando, mas quem não está buscando e não quer replicar os pais, vai do autoritarismo para a permissividade, de volta para o autoritarismo, e essa nossa imprevisibilidade, ela chega a enlouquecer os nossos filhos, porque no momento, a gente é extremamente dócil e carinhoso e respeitoso naquele processo, e em outro não, os nossos filhos não deixam de saber o que é certo e errado, quais são os limites, e aí essa relação fica cada vez mais desconectada, né, Ju? Só dá um Porque gera exemplo. insegurança, né? Gera insegurança. E uma relação pai-filho, uma relação com criança, ela precisa, para ser uma relação segura e de conexão, ela precisa ter, né? Que são os pilares aí do apego seguro, né? A previsibilidade, a proximidade, né? A diversão lá que eu vi lá na sua aula, que eu falei assim, Conexão, que é ai, a conexão. diversão é tão importante, né? Então, a proximidade, a previsibilidade, a proteção. Proteção. Então, se a criança ficar segura e estabelecer essa relação que depois ela vai levar para os iguais lá na frente, né? E a Lívia é a dona do apego na atuação consciente, porque ela é certificada internacionalmente, é a única brasileira pelo API. Então, ela faz essa formação lá com a gente, lá na atuação consciente com muita propriedade. Então, a gente fala muito baseado no apego. O curso dela é baseado em apego seguro e a gente fala tudo baseado no apego seguro, né? Que a gente sabe que é essa relação ali que a gente estabelece com os nossos filhos nos primeiros dias, né? E que a gente vai aprender a orientar para a mãe, para o pai, para a família, de como estabelecer essa segurança. E isso vai ser levado para a relação com os iguais no futuro, né? E que é tão importante. Então é a base, né, Livinha? Eu acho que a base é mesmo o apego, né? É a Por isso base. que a gente começa o curso com ele, assim.
Exato. A gente começa o curso com ele e além dele ser a base, né, Ju? A Começa gente e termina, né? é, Que tem todos os exato. módulos tem. Ele estrutura tudo, porque quando a gente pensou em trazer para a formação da atuação consciente a certificação da API mesmo, que a gente chama de Attach at the Heart, que é eu passei pelos 8 pilares e eu conheço profundamente os 8 pilares, que é um dos outros, é o segundo certificado que a gente dá dentro dessa mesma certificação, é a gente entender que tudo que permeia, os 8 pilares eles são muito bem estruturados, né, Ju? Porque ele permeia o autocuidado, ele permeia a autoestima, ele permeia o cuidado com o sono, ele permeia a alimentação, a Alimentação. conexão, o se preparar para a gravidez, a gente conhecer as fases de desenvolvimento das crianças, enfim, eles fizeram um apanhado, a disciplina positiva como um dos pilares, Disciplina é um positiva. apanhado, gente, de tudo o que nós pais precisamos conhecer e promover dentro de casa para a gente se conectar e construir e desenvolver crianças emocionalmente saudáveis, que eu acho que o ponto é sempre esse, o cerne é esse. E nós, como profissionais também que estamos atuando com famílias, a gente não entender esses pilares, né, Ju, e trazer isso para a família, ali com a faca e o queijo na mão, a gente está simplesmente se abstendo daquela oportunidade, né, Ju? O Bowlby fala no livro dele, gente, nem no livro Apego, não, é um outro livro, Os Princípios, até esqueci agora qual que é o nome do livro, mas é uma literatura de Bowlby antiga, ele fala que o primeiro ano das famílias, o primeiro ano é onde as famílias estão mais abertas para escutar. Isso significa, Ju, que estão abertas para escutar e aplicar o positivo ou o E o negativo. negativo. Então, se eu chego e influencio, eu posso ser uma rede de apoio predadora. A gente, como profissional, pode vir a ser uma rede de apoio predadora para essa família. Quando eu levanto uma bandeira de que a maternidade e a paternidade ela é mesmo difícil, que a gente perde a nossa vida, que a gente perde a nossa liberdade, e construindo com essa família essa desassociação, essa desconexão com a parentalidade, nós podemos ser os profissionais que vamos, do contrário, promover conexão dessas famílias, promover esse encontro e essa simbiose, né, Ju, que a família passa a ter entre si, que não vai ser sem conflitos, né, mas é sabendo lidar com esse meio ambiente deles de uma forma diferente, né, nosso meio ambiente, Sim. de uma forma Eu diferente. falo assim que é muito, gente, o atuar consciente é muito mudar o olhar, né? Assim, realmente é você saber, é ir além do olhar, é ver além, né? É não banalizar o olhar. É procurar saber mesmo, é fundo naquela história, porque tem toda uma história ali por trás, né? Aquela mulher vem com uma história, aquele pai vem com uma história, e ali está se formando uma nova família com uma história, com uma carga ali, toda que veio ali para aquela nova família. Então a gente vai atuar ali de forma a ser uma rede de apoio sábia, né, Lívia, que você falou hoje tão bem, é uma rede de apoio sábia e não uma rede de apoio predadora, e não ser mais um para colocar essa família para baixo, mas ser mais um para colocar essa família para cima. E o nosso papel, às vezes, é muito o de ouvir mesmo, né? E o de oferecer consciência, de oferecer o que a gente hoje, porque foram vários cursos que eu e Lívia fizemos, então a gente traz criação com apego, a gente traz inteligência É uma emocional, curadoria, né, Ju? é uma curadoria. A gente pegou o melhor de tudo que a gente fez nesses anos e transformou numa atuação consciente que acabou virando uma filosofia. Uma filosofia de humanização mesmo, humanização do atendimento, né? Um outro olhar para essa família, colocando a criança no lugar que ela merece, né? A criança precisa ser a protagonista da infância dela, o bebê precisa ser protagonista da fase ali do bebê. Então a gente precisa sim entender que a criança é um ser humano que merece respeito e que aprende respeito através do nosso exemplo, né? Eles muitas vezes vão a gente fala muito que nos primeiros 2 anos de vida, principalmente, o bebê espelha muito o que a mãe está sentindo, o que a mãe está, né, o que está passando com a mãe. E a gente pode escolher, né, as pessoas podem escolher não ver, mas a gente que atua consciente, de forma humanizada, consegue ir mostrando isso para ela. Porque quando ela encontra o profissional da atuação consciente, ela tem uma baita oportunidade de fazer totalmente diferente, né? Uma oportunidade que eu não tive, que a Livinha não teve no início, né? Então, que a maioria de vocês não tiveram, mas que hoje a gente pode oferecer para quem passa por nós.
E a gente acredita muito que é esse olhar diferente, não banalizado, mas um olhar profundo, humano, verdadeiro, que acolhe, que ajuda, que escuta, né? É isso que vai mudar a forma da criança ser tratada, né? Nas escolas, E dentro você das famílias. E nas escolas, né, José, igual você falou da criança ser protagonista, a pedagogia traz tanto isso, né? A criança é protagonista, a criança que direciona o assunto da sala, a criança que direciona a profundidade que a gente vai entrar naquele assunto e tal. Olha só, a gente já começou sim, a sociedade já começou sim a entender o quanto é importante, o quanto o que a criança comunica é importante, aquilo ali vai fazer sentido, aquilo ali que ela vai fazer ela aprender e tal e tal. Só que a gente colocou nesse quadradinho, né, Ju? Deixou ali no quadradinho da sala de aula, e às vezes o professor está ali também, focado naquela criança, a criança levantou um assunto, aquele vai ser o assunto da próxima semana e tal, tal. E às vezes a criança levanta um assunto das vivências dela e aquilo é deixado de lado, né? A criança Ignorado. é ignorada, a criança muda o comportamento dela por completo e aquilo ali é percebido, mas, né? E ainda comenta com a mãe, ele tá muito diferente, não sei o quê, é como se fosse, né? A criança ela se transforma de lá para cá sem nenhuma razão, enfim. E a gente né, Ju, eu acho que se as escolas tivessem a oportunidade de ter um profissional com esse olhar consciente que a criança comunica tudo, né, em relação, nas suas atitudes, nas suas palavras, às vezes elas estão expressando aquilo perfeitamente, na relação, como ela está se socializando, como ela deixa de socializar. Então, a gente começar a perceber a criança, colocar ela realmente como protagonista no consultório, na sala de aula, dentro de casa, para a gente conseguir dali seguir a nossa linha de raciocínio, o que nossos filhos estão pedindo, o que esses alunos estão, esse aluno, aquele aluno estão pedindo, o que esse paciente está pedindo, tá me contando com seus olhos, né, com as suas atitudes, e a gente começa e se sentir, né, Ju, nós profissionais que trabalhamos com famílias, a gente tem que se sentir corresponsável pela saúde dessa criança, pelo desenvolver Sim, dessa criança, porque eu fui um dos personagens que permeei essa infância dela, né, Ju? Não foi aquela mãe sim. sozinha. Você Não pensa que existe uma mãe que tem um filho sozinha. quando eu entrei nisso, né, eu já tinha ali 15 anos no consultório. E aí eu tinha a minha culpa, que é, na verdade, uma responsabilização, né, que eu tomei para mim mesmo, dos meus filhos, mas eu tive culpa, eu senti culpa por cada paciente que tinha passado por mim. Então foi um momento de muita dificuldade, assim, porque para eu curar isso foi muito doloroso, né? Porque eu entendo que eu não tinha conhecimento e que eu fiz o melhor que eu pude, mas o melhor que eu pude foi muito pouco, né? Porque foi uma falta mesmo de ir atrás, de ir em busca, assim. Então eu acho que é a hora da gente não ignorar mais que isso existe, que o conhecimento está aí, que a neurociência está aí, que os estudos em educação estão aí, e a gente valorizar, sim, o profissional, valorizar muito o profissional da educação, e como eu valorizo, e meu Deus, cada vez que eu estudo alguma coisa de educação, mais eu tenho vontade de estudar, né? E assim, a gente quer, para deixar claro para vocês, gente, o nosso sonho não para por aí. Eu e a Lívia, a gente está montando uma escola, que é a Escola da Educação Positiva. A Helena é nossa sócia, ela é psicóloga também, Helena Sabino. Então, sou eu, Lívia e Helena. A gente tem uma escola que inicialmente ia ser só virtual e a gente passou a ser física também, porque a gente tem vários planos para ela. Ela vai ser mais virtual, sim, mas tem vários planos para os profissionais que estão formando com a gente. Então, a gente quer lançar cursos, a gente quer lançar aulas, a gente quer estar apoiando essas famílias que nos procurarem, a gente quer dar apoio para esse... Supervisionar os profissionais, né? Supervisionar, a gente vai ter uma salinha de atendimento para a gente estar acompanhando esses profissionais que estão saindo ali da formação conosco, e a gente está pegando nichos, né? Então a gente vai ter a gente já tem as mães que são mães atípicas que estão junto com a gente, que querem investir nisso, a gente tem os pedagogos, os professores, os pediatras, a gente quer o Brasil inteiro, né? Porque quando a gente sonha de verdade. E a gente já tem alguns estados, né, profissionais já formando com a gente agora na primeira turma. Então, do Sul a gente tem, do Sudeste, do Nordeste a gente tem poucos ainda, mas porque a gente começou mais aqui
na região, e agora a gente quer, nessa próxima turma, na turma 2, que tenha gente do Brasil inteiro, porque a gente quer que a escola se espalhe mesmo, porque a gente quer que também as famílias lá do Amazonas sejam olhadas de forma consciente. Então, é muito importante que todos os profissionais que passam perto de uma criança tenham a noção do poder que ele tem de mudar a vida daquela criança. Né? E olha só, Juju, e completando, se todos os profissionais vão perceber que eles têm o poder de transformar a vida daquela criança, a gente tem uma pergunta aqui, a sensação que eu tenho é que não dá mais tempo, já fiz tanta coisa errada com os meus filhos, sensação de que já era, que já destruí a infância dos meus filhos, são 10 anos e 7 anos fazendo tudo errado. Gente, o que é importante quando a gente se paralisa, né, Ju, eu já errei, nessa eu culpa. já fiz, nessa culpa, na verdade, gente, enquanto os nossos filhos estão sob o nosso olhar, é sempre oportunidade de transformar. Na verdade, quando a gente vai seguindo a literatura, quando a gente vai estudando, mais velho, né, o ideal seria que os nossos pais caíssem na real e pedissem desculpa para nós. E essa desculpa já nos transformaria. Sabe, já seria tudo que a gente esperou essa vida toda de receber e que não foi recebido adequadamente, porque eles também estavam tentando seguir até um papel de uma educação, ali acreditando que aquilo que era importante para a gente, enfim. Mas hoje, nós, todos que estamos aqui, se tivéssemos os pais que se conscientizassem agora e viessem pedir desculpa para a gente, isso se transformaria. Transformaria. Filho, me perdoe, eu não vi você sendo abusado. Filho, me perdoe, eu não sabia que eu estava te machucando tanto. Enfim, filho, me perdoe, né? Eu não sabia que aquilo estava... Gente, é só isso que a gente quer. Então, quando a gente se sente incapaz hoje com os nossos filhos ainda pequenos ou sob o nosso lar, é ao contrário, é ainda entender o tanto que eu ainda tenho poder, o tanto que eu ainda posso transformar. Né? Então, a gente não se paralisar na idade, gente, é entender que é a transformação, é a nossa consciência sobre as nossas atitudes é que vai transformar os nossos filhos. É sobre isso. E o profissional, a gente sabendo disso, e é bom como profissional, quando a gente tem a formação em atuação consciente, essa formação que permeia tudo, permeia neurociências, permeia as filosofias, permeia as ferramentas, todas relativas à parentalidade, né? A relação entre pais e filhos. Quando eu estou com a retaguarda, né, de informação, de conceitos, teorias, trazendo aquilo para a minha vida, fica impossível não levar isso para a minha vida profissional. Fica impossível. É como se, né, na verdade, é porque você desembaça a sua visão. Não é que a gente se transforma, que a gente vira um santinho do dia para o outro. Tá longe disso, mas a consciência, o perceber quando a gente está errando, o perceber que a gente está indo longe demais, o perceber isso tudo na gente e poder promover isso nas famílias, que a mãe perceba que ela está indo longe demais, ou que a gente consiga até inspirar essas famílias, gente, isso não tem nem tamanho, é mensurável, né, Ju, o valor disso. Eu acho que a gente tem que se organizar entendendo que sempre é momento. Sempre é momento. E quando a gente começar a travar, acreditando que a gente já foi longe demais, que a gente já errou, é pensar assim, se meus pais pedissem perdão hoje, talvez minha depressão iria embora, a minha ansiedade, as minhas compulsões, gente, porque é sobre isso. É sobre isso. Sobre esse sentir amados e amados por aquilo que eu sou com meus pais, né? Independente das expectativas. Eu sou eu e eu sou amado do jeito que eu sou. E ali eles percebendo que, né, não conseguiram demonstrar esse amor, que a gente ama nossos filhos incondicionalmente, a gente não consegue demonstrar, né? Que a gente está muito nessa condição. E agora a gente começar a trazer para a consciência isso, né, Judy? Como é que eu mudo a minha atitude? E mudo minha atitude dentro de casa, mudo minha atitude com meu parceiro, com a minha parceira, mudo minha atitude com os meus filhos, com os meus pares no trabalho, com os meus líderes, né, Ju? Isso vai... Uma coisa que eu acho, Livinho, assim, muito importante a gente falar, que quando a gente opta por atuar consciente, né, seja dentro da nossa casa, só com a nossa família, né, porque nunca consegue ficar só ali, porque vira inspiração para quem está perto. Quando a gente opta por atuar consciente dentro do consultório, dentro de uma clínica, dentro de onde for, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, onde você optar, você vai estar sentindo que você vai estar mudando o mundo. Você vai estar sentindo que o seu trabalho não é só trabalho, é missão. Porque eu acho que a grande virada é que quando você trabalha e toca o outro, né?
quando você, com o seu trabalho, você toca a alma do outro e transforma o outro, né? Tem uma carinha linda me olhando aqui, eu preciso falar, da Márcia, essa fofa. Ela vai fazer, você vai fazer esse negócio, viu? Então, quando a gente desperta para isso, que o nosso trabalho, que a gente faz com tanto amor, pode ser a diferença na vida do outro, pode mudar toda uma família, né? A gente começa a receber, às vezes eu recebo mensagem de criança me agradecendo por ter mudado a família. Isso, gente, isso é tão maravilhoso, né? Porque isso é que dá sentido à nossa vida. Porque o que a gente não consegue ter prazer completo em nada que é material. A gente pode ter prazer com o material, sim, mas o prazer completo ele só vem quando você consegue, com o que você faz, com o que você exerce, modificar a vida do outro para melhor, né? Isso é missão. E a gente sabe que é assim, tocando a vida do outro, influenciando a vida do outro, inspirando a vida do outro, né? Que seja um pouquinho de cada vez, né? Porque às vezes vocês vão ser educadoras certificadas em atuação consciente, vão dar uma palestra numa escola, vai aparecer lá 1000 pessoas e 10 vão mudar. Maravilhoso. São 10 famílias, cada uma tem 2 filhos, né? Então são 20, depois são 40, depois são 80. E isso é multiplicar amor, gente. Multiplicar amor, volta amor, não tem jeito. Então, é sobre isso. Eu não posso empolgar muito, né? Não, mas é sobre isso mesmo, né? Porque é sobre isso, é sobre isso. A oportunidade que a gente tem, né? É uma responsabilidade e uma oportunidade de realmente, quando a gente reclama, porque fica muito fácil a gente reclamar do mundo, né? Joé, esse mundo tá acabado, isso aí tá tudo errado, né? Hoje a juventude tá assim, tá só da gente. E a gente dentro de casa, ali, entendendo que vem dentro de casa, isso tudo que o mundo está mostrando para a gente vem dentro de casa, né? Vem de nós. E se estão sob essa responsabilidade de que se tem crianças sob nossa responsabilidade, é hora de deixar a culpa de lado. Quando a gente já está começando a olhar, a culpinha é uma ótima desculpa para a gente se paralisar, né? Ah, ficou longe demais. Tirar a culpa, colocar a autorresponsabilidade ali e ter para si, né, Ju? Eu acho que é ter para si informações que te nutrem, que te fazem sentido, que te fazem organizar. Porque eu e a Ju, nesse mundo de estudos, quando a gente vai estudando, a gente vai cada hora, vai infiltrando num caminho, né? E quando você começa a juntar, e aí, quando você tem a oportunidade de pegar um monte, um tanto, e começar a entender onde que conversa, onde que não conversa, né? E aí a gente começa a traçar o nosso caminho, né? Então, não tem um caminho aqui de essa é a verdade absoluta. Na verdade, é um caminho que faz um sentido, que me dá um ritmo e que me permite dali seguir os meus caminhos, porque cada um permeando por todas as filosofias, por todas as ferramentas, vai dali traçar o seu caminho. Por que a Ju se organizou e foi trabalhando assim, foi seguindo um caminho, por que o meu foi seguindo outro caminho, e aí a gente se complementa, e vem a Helena e segue, porque cada um vem com as suas dores, com seus desafios, e vai se adentrando nesses assuntos. Então, quando a gente começa, tem todo aqui, tem uma bandeja, daqui eu me sirvo de tudo, né, Ju? E aí eu falo assim, Isso. você me servir de tudo, e é isso aqui, ó, é o que faz muito sentido para mim. E a gente vai se organizando, e esse é o caminho do educador parental. É um educador que ele se prova de tudo, conhece o todo ali, se organiza e organiza o seu caminho, porque tem uma história que é única, a história que ele viveu, a história com os pais, a história com os irmãos, o seu relacionamento atual, quem tem filhos, os seus filhos, a escola que eu estou atuando, aquelas crianças que eu estou trabalhando, né? E aí a gente começa a entender que a gente tem uma missão mesmo, porque, olha só, na atuação consciente eu vi esse assunto, eu lembrei daquele aluno, eu lembrei daquele paciente, eu lembrei daquele cliente. Então, você começa a organizar a sua mente e falar assim, poxa, eu posso chegar e servir isso para eles também, né? Pegar dessa festa que eu estou vivenciando aqui, dessa fartura, eu chego lá e distribuo para eles. Então, gente, na verdade, é realmente, quando a gente vai se tocando, você começa a cada hora a vir uma pessoa na sua cabeça, a vir as suas vivências, se organizar naquilo
seguir. E essa Muito não foi também que a Livinha está falando assim, porque é muito um caminho de autoconhecimento. É um caminho de autoconhecimento. é. E aí eu falo muito com as pessoas que converso, que normalmente nesse caminho de autoconhecimento a gente descobre a nossa missão. E a nossa missão geralmente está relacionada à nossa dor, né? Se a gente faz da nossa dor a nossa missão, a chance de sucesso ela é muito grande, né? Então a gente tem vários nichos para isso, assim, dentro da educação parental, né? E dentro de tudo que a gente dá de formação, a gente tem aí planejado na escola 25 cursos já planejados. Então são vários cursos que vão ser encaixados nichos neles, né? E que a gente quer mesmo espalhar para todos esses nichos, né? Para todos os profissionais. A gente está recebendo perguntas aí, gente. Nós vamos depois Eu responder tô todo acompanhando, mundo. Ju. Eu tô É, acompanhando. Já vem tá. uma perguntinha agorinha. Só termina seu Tá, raciocínio aí. depois a gente vai responder as perguntas de vocês, mas muito para falar isso, a gente vai. Quem fizer a certificação com a gente não vai ficar solto, tá? A gente tem esse compromisso com vocês de Não vai estar viver a nossa dor, né, orientando. Ju? Hã? Não vai viver Quê? a nossa dor, não, né? Não. Então, na verdade, exatamente, porque a gente ficou, eu e a Lívia, a gente ficou tão solto que a gente saiu atirando para todo lado, porque o que acontece quando a gente começa nisso? A gente fica meio desesperado, porque a gente se encontra com a gente mesmo, né? Aquela conexão que está perdida ali, talvez desde o nascimento, ela de repente ela acontece assim de uma hora para outra. Quando a gente está nesse caminho, a gente fica meio desorientado. Então, eu e Lívia fizemos muitos cursos. Curso de inteligência emocional, tudo valeu, tá, gente? Mas Tudo assim, a valeu, gente exato. estava muito perdida e solta, né? Mas Então, muitos eu não faria hoje, Ju, assim. foi a nossa história, é a nossa história. A gente não pode negar a nossa história, né, gente? Exato. Mas só que a gente quis melhorar essa história, abreviar essa história para vocês. E aí a gente está planejando tudo com detalhes mínimos, com muito amor mesmo, com o mesmo amor que a gente faz a formação, com o mesmo amor que a gente acredita que isso vai mudar o mundo, com o mesmo amor que a gente acredita que isso vai transformar vocês e as crianças que passam por vocês. Então a gente planejou cursos, a gente planejou aulas, a gente planejou a gente tem uma professora que vai ensinar os educadores parentais certificados em atuação consciente a falar em público, a falar com verdade, e é pessoa que já está ligada a gente, que já sabe da filosofia, então que vai ensinar como portar, como falar com a alma, com o coração, né? Como não ser mais uma que fala ali mecanicamente, né? Porque às vezes quem fala mecanicamente não é porque não fala com o coração, é porque tem dificuldade mesmo de falar. Né? E aí, como que a gente consegue, com o tempo, ir soltando? E ela vai estar dando essa orientação maravilhosa para a gente. Como fazer um curso online, né? E tem campo para todo mundo. Todo mundo fala assim, mas tem campo para todo mundo? Tem campo Nossa, para todo gente. mundo. Falta, Porque tem... falta Ó, mão, gente, né, Ju? Falta faltando é a braço. gente primeiro a gente vai mudar a América Latina. Mas depois tem o mundo inteiro. Né? Ju, Então a gente já está querendo fazer muitas coisas em espanhol e inglês, então vocês veem que eu e a Lívia a gente tem uma coisa assim muito de vontade mesmo. olha só, tem um gancho aqui que eu achei que vai trazer o cerne desse encontro, desse nosso workshop, que é esse trabalho que a gente quer. O que é transformar a minha forma de atuar? Aí tem aqui. Doutora, eu sou nutricionista e como eu posso me beneficiar profissionalmente? Você responde ou eu respondo? Fabiana, não foi? Uhum. Nossa, Fabiana, tantas coisas, porque alimentação tem tudo a ver com consciência, né? Eu falei, eu ia colocar uma frase lá que eu fiz hoje, que eu gostei da frase que eu fiz, falando que a gente muitas vezes usa o alimento como afeto, né? Mas o alimento com afeto, mas a gente não pode deixar de dar afeto e dar alimento. É muito importante essa consciência, né? De que tudo bem você alimentar, tudo bem e é bom, e que bom que seja assim, alimentar com amor, com carinho, mas não tirar o carinho e amor e transformar em alimento, que é o que a gente está vendo tanto, né? Que é o calar a boca com um biscoitinho, ou não é por mal, né? É porque vem uma história por trás, né? E quantas faltas e quantos exageros a gente vê na alimentação,
né? Por causa justamente do comportamento e de tudo que vem, de tudo que é vivenciado ali desde o primeiro momento. Eu falo que a história alimentar da criança não começa quando ela está lá com a mãe amamentando ou não. Começa lá no início da gestação. Na verdade, começa na história da alimentação dos pais. Então, tem toda uma história por trás. E quanto por que está aumentando tanto a obesidade? Por que está aumentando tanto a anorexia? Por que tem aumentado tanto? E quanto isso está relacionado à dor? Porque quando a primeira violação de integridade do ser humano que a gente faz é com a alimentação. É quando a gente dá o alimento mesmo quando a criança não está com fome. É quando a gente mostra para a criança que ela é amada quando ela raspa o prato, né? Ou quando a gente traz uma história de dor da nossa história alimentar para aquele momento de alimentar o nosso filho inconscientemente, porque a gente faz muitas coisas de forma inconsciente, né? Então, a história da alimentação, ela está totalmente relacionada à consciência, totalmente relacionada ao afeto, ao amor, e a ao conexão, a carinho. desconexão com os pais, né? A conexão e a desconexão com os pais. De tanto que eu falo assim, se seu filho tá com algum distúrbio alimentar, ou se seu filho tá com alguma coisa no sono, abre o olho. Não fecha e fica pensando que é um problema que você tem que resolver, talvez com um remédio ou com um treinamento, porque é ali, ó, a sensibilidade está ali. A criança mostra pra gente com esses dois aspectos, são as duas coisas mais fáceis assim para a criança. É o que ela tem, é o que a criança transborda muito mais no sono e na alimentação, desde recém-nascido, né? Sim. Então, você vê, aí a gente tem aquela coisa, eu não sei nem o que a Liva fala disso, meu Deus, mas da coisa dos saltos de crescimento, desenvolvimento. Aqui, muitos de uma busca para justificar que a criança acorda mais aquilo, acorda. Tem algumas coisas que acontecem realmente, né? Dá um salto de crescimento por meses. Então, é uma busca por... Você entende que isso é uma busca, uma ânsia, uma angústia minha de mãe, que eu quero justificar porque meu filho está acordando. Mas eu não paro para falar, será que eu estou nervosa? Será que eu estou angustiada com alguma coisa? Por isso que ele está acordando? E como está a qualidade do meu dia com ele? Né? Como está a conexão? E alimento a mesma coisa. Nossa, ele não abre a boca para comer, não come. Se essa criança parou de cooperar, pode saber, ela foi violada, a integridade foi violada e muitas vezes, e aí ela começa a realmente não comer, né? Não é para chamar atenção, é para dizer que, epa, cansei, né? Não dá mais para mim, foi demais, a dor já está tanta, né? Que já virou sintoma, já virou sinal, já virou sintoma. Então, agora, é tudo isso que a gente quer falar. Porque o mental, a dor mental, a dor emocional, vira doença, gente. Vira doença. Hoje, a doença que a gente vê no consultório, o Wander está aí. A doença que a gente vê no consultório hoje, mais comum, são as doenças mentais, são as doenças psíquicas, são as doenças emocionais, né? A gente parou de ver doenças infecto-contagiosas, a gente tem, né, agora o Covid, mas assim, a gente tem muito pouco do que a gente tinha antigamente. Não sei se é porque a gente despertou o olhar ou se é porque realmente o mundo mudou, né? E a forma de educar e a forma de criar não mudou. E Ju, e numa faculdade de nutrição, né, numa especialização, alguém comenta sobre isso? Nunca, né? Nunca. Na pediatria, eu sei, né, porque eu atendo, né, certifico os pediatras no sono lá. Alguém fala sobre isso, gente? Não fala. A gente, quando está se organizando, cuidando dos nossos filhos e tal, alguém fala pra gente assim, olha, seu filho está espelhando, ele está trazendo para você informação com comportamento, né? Nunca, né, Ju? A gente, na verdade, se nosso filho tem um mau comportamento, a sociedade espera que a gente castigue, que a gente brigue, que a gente, né? E se a mãe não faz nada, fala, gente, essa mãe não faz nada. Ou seja, a gente está a todo momento, tanto profissionalmente, como dentro de casa, nas nossas relações, ignorando a criança, ignorando as informações que elas estão passando, né, Ju? Sim. Então, eu vou lidar com a alimentação. Hoje a gente tem que pensar o seguinte, como é que eu vou falar de alimentação se eu não conheço o contexto daquela casa? E outra coisa que eu falei até, Ju... Você imagina a nutricionista que você vai virar, hein, Fabiana? Exato. Ju, imagina se uma TO,
uma TO tivesse conhecimento que a performance daquela criança, o desenvolvimento dela, tudo ali ia ser mínimo ou muito amplo se aquela criança estivesse sendo amada dentro de casa, respeitada, com uma mãe serena, com uma mãe calorosa, amorosa. Ainda mais as crianças atípicas, né? Onde a mãe está sempre muito estressada, muito nervosa, porque a gente sabe que é desafiador. Um profissional que não enxerga isso, gente, não enxerga que essa mãe, ela tem que se organizar para poder organizar aquela criança. Até o profissional fica patinando e procurando mais ainda rótulos para aquela criança, mais ainda diagnósticos, sem pensar se essa criança está precisando, né? No fundo, de uma mãe que conheça, que respeite, que dê amor, que entenda, que saia desse amor condicional que a gente acaba replicando, que a gente viveu, que nossos avós viveram, bisavó, aí, enfim, a gente está replicando esse amor condicional. Então, uma criança atípica, então, que a maioria dos profissionais estão ali vivenciando, porque já é desse nascer, desses primeiros anos de vida da criança, sem esse respaldo, né, Ju? Com a cooperação a integridade sendo toda hora violentada e tal. Tem crianças, a gente consegue se organizar de alguma forma, né? Mas aí vai para não alimentar, não dormir, comportamentos desafiadores, e vai para a criança que começa a perturbar mais ainda a psique dela, né, Ju? E ela vai se desorganizando, e, enfim, aí a gente vai diagnosticando e querendo medicar sem pensar que tudo isso é uma comunicação. Tudo isso está pedindo. E isso é muito importante da formação também, gente. A gente muda realmente o foco. O foco não é o comportamento, o foco é o ser humano. Então a gente para de olhar para comportamento. Então, teve alguém que perguntou aí sobre TDAH, autismo e está aumentando. A gente não olha para a criança como uma criança com TEA, com TOD, com TDAH. A gente olha para a criança. É uma criança, é uma família que merece o nosso apoio, o nosso acolhimento, e aquela criança tem uma dor, né? E ela tem um diagnóstico, e a gente vai receber essa criança com o diagnóstico. Isso não vai mudar. Mas eu vou olhar para ela com um olhar puro de uma criança que tem ali uma dor, né? E de qualquer forma. Então, eu preciso ir além. O que ela quer me comunicar com isso? Qual a necessidade dela não está sendo atendida, né? E aí sim, porque a pessoa que está tratando já está tratando. E isso é muito sério também na educação parental. A gente não tem respaldo também para dar diagnósticos e tratar e não tratar. Não é isso. O nosso âmbito de atuação não é esse. E a gente, na escola, a gente vai mostrar para vocês quando que precisa de um psicólogo. Então, tem que encaminhar para o psicólogo. Tem que encaminhar para tal. Então, a gente vai ter também na escola os profissionais que a gente vai indicar. Então, a gente tem lá o nome dos profissionais que vão estar conscientes, atuando de forma consciente, que vão ser os indicados pela nossa escola, né? É lógico que eu não vou indicar uma pessoa que medica todo mundo, mas eu vou indicar uma pessoa que observa, né? Então, eu mando sempre para aquele médico, para aquele psiquiatra, aí ele faz uma consulta demorada, ele olha para aquela criança, ele atende aquela família, ele acolhe aquela família, só depois de uma vez, às vezes 2 vezes, 3 vezes, aí ele deu o diagnóstico e começou a tratar e essa criança melhorou e tá. Então, isso é muito importante, que a gente saiba até onde a gente pode ir, né? Então, não é para o educador parental virar psicólogo, psiquiatra, né? Não. Mas a gente não tem essa capacidade. O educador parental é para os pais, né, Ju? O educador parental, gente, ele é para os pais. É para os pais. Os pais nos buscam em função das crianças, do comportamento das crianças. E a gente vai observar aquela criança e vai falar, porque a fonte daquilo ali são os pais, né? Então, nossa, e a gente pode ajudar demais, gente, porque essa mãe atípica, ela está em sofrimento profundo, né? Ela está em sofrimento porque ela é uma mãe invisível. Ela é uma mãe invisível, uma mulher invisível. Ninguém olha para ela, né? Ela está dentro de casa ou ela está o tempo inteiro pingando em um monte de especialista, em um monte de profissional. Então, ela não se cuida, ela não se olha, ela não tem vida. A vida dela é aquela criança. Então, a gente precisa acolher essa mulher para que essa mulher possa oferecer o melhor para o filho dela. Porque senão ela não vai conseguir. Senão ela é um copo que está sempre transbordando.
Então, ela não vai conseguir dar para aquela pessoa que ela ama e que faz tudo por ela, porque tá ali, deixou de viver para fazer as coisas, ela não vai dar o melhor para ele. Então, ela tá achando que tá dando o melhor, porque ela deixou de viver para viver por ele. Mas quem deixa de viver para viver pelo filho, não tá dando o melhor pro filho. A gente começa a partir daí, né? É necessário autocuidado, é necessário autoconhecimento, é necessário olhar para si primeiro. A educação começa na autoeducação, não tem jeito. E a gente, como educador parental, a gente vai ter essas ferramentas, porque não adianta eu falar para essa mãe, né? Eu entendo que essa mãe precisa se cuidar, entendo que tem que ter um olhar para essa mãe, que ela precisa se organizar, para ela poder passar esse afeto para o filho e conseguir estar ali realmente amando ele como ele é e se organizando ali com ele, né, Ju? Não é falar isso, gente. A gente tem que ter um instrumento para ser palpável para essa mãe. A gente tem uma Isso. certificação só em autocuidado. A gente vai permear todas as filosofias para manter as ferramentas para lidar com essa criança. Essa mãe vai conseguir entender que o comportamento daquela criança é um reflexo dela. Então, ela vai se respeitar, se olhar de uma forma muito diferente para ela realmente transformar aquele ser que está sob os cuidados dela, mas com olhar para ela. Então, a gente está nutrindo aqui em cima para essa mãe conseguir observar aqui embaixo e organizar essa criança. Tem a pergunta aqui, Juju, se essa formação é online. Gente, ela é presencial e online. Presencial agora não está podendo em função, né, do que a gente está vivenciando, do distanciamento social, mas o que a proposta desde o início era de você fazer a formação lá conosco, presencialmente. Todas as aulas são gravadas. Você pode assistir remotamente ali online, fazendo perguntas. A gente tem uma pessoa só para mediar essas perguntas e quem está online consegue participar como os presentes, ou assistir depois também, no seu tempo, no seu ritmo, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm plantão, tem pessoas que no final de semana não têm acesso, porque é um fim de semana por mês, né? Nesse caso, nesse segundo semestre, vai ser agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, um fim de semana por mês. Todas essas aulas são gravadas, vocês têm acesso a nós num grupo de WhatsApp, então ali é um grupo de muita troca, né, Ju? Ali já todo mundo já se, né, para todo mundo na mesma busca, todo mundo com as mesmas seguindo ali, né, nesse mesmo raciocínio, então tem muita troca esse grupo, enfim, e tem a nossa escola como suporte para vocês, tanto nos temas da atuação consciente, quanto nos demais, que a gente fala assim, que cada um no seu caminho único, né, Ju? Fala assim, eu preciso conhecer mais sobre isso, eu preciso conhecer mais sobre aquilo, eu quero focar na nutrição, eu quero focar na psicologia, eu quero focar na pedagogia, e a gente vai estar ali conseguindo, permitindo que vocês permeiem, sabendo que tem uma filosofia estruturante por trás disso tudo, que é a atuação consciente. Isso. A aulas são sábado e domingo, uma vez por mês. Sábado é de 8 até 18, né? E no domingo é de 8 às 13 horas. Então são 16 horas aula, né? De aula, 8, 18, 15 horas de aula por fim de semana. A gente tem ao todo 14 módulos, Livinha? 14 a 15. Eram 13, agora a gente tem 14 que a gente tem de atuação. A gente vai ter um módulo de de atuação profissional com a Luvianello. A Luvianello, o Instagram dela é Seja Ouvido Luvianello. Ela é fonoaudióloga e especialista em voz e palestra, né? Então, ela é mentora de palestra, de palestrantes. Então, e ela é especialista em comunicação não violenta, que é também um dos módulos da escola. Então, a Lu tem toda uma expertise para estar com a gente, orientando aí na parte profissional, na parte de palestras, de gravação de cursos e tudo mais. A gente incentiva nossa turma, a turma 1, é muito bacana. Eu acho que não tem ninguém aí da turma 1. Tem, a Ana estava aqui. Tava. A gente tem aula esse fim de semana sobre alimentação, sono, e a gente tem 2 professoras convidadas. A gente tem professores convidados também ao longo do curso, e elas são muito unidas no sentido de uma ajuda a outra, né, a impulsionar o Instagram, a fazer postagem, uma publica da outra e compartilha da outra, porque elas sabem que eu e a Lívia, a gente fala muito sobre isso. Tem espaço para todo mundo, a gente precisa achar o seu espaço. E normalmente o seu espaço está bem onde ali é a sua dor, né? Exato. Então, isso é o mais importante. E eu acho que quando a gente entra nessa história de corpo e alma, a gente não tem
mais tanto essa coisa de disputa. Exato. Porque a gente sabe que é o seguinte, tô olhando aqui para algumas carinhas, eu vou falar. Às vezes a Carmen, a Dani e a Sara vão amar o meu jeito de falar. E a Aline, a Keila e a Marcela vão amar o jeito da Livinha falar. Cada uma vai se identificar. E às vezes a identificação da história é o seguinte, eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes, uma pequena, então quem tem essa história mais ou menos e era autoritária vai se identificar comigo. Quem tem 2 filhos pequenos vai se identificar com a Lívia. Ah, não, a Lívia tem um jeito mais calmo de falar. Ou não, é o contrário, né? Gostei da tentativa, foi ótimo. É tão calminha, tão docinha, e já se agita Porque todo. na verdade, é porque eu e a Livinha, a gente veio de família muito autoritária, nós duas. Então a gente precisou de muita meditação para ficar mais... Que meditação também, mindfulness, é um dos módulos também do curso. Porque a gente sabe, a ciência comprova, que é um dos mecanismos de autorregulação mais potentes que a gente tem. É a forma mais rápida, talvez, de conseguir uma consciência sobre as nossas emoções. Assim. Então, a gente consegue, com o mindfulness, aos poucos, fazer uma conexão, né, do sistema emocional com o racional, do límbico com o córtex. Então, a gente consegue ter esse espaço aí entre uma emoção e uma reação. Exato. Ju, olha só, qual o primeiro passo para me tornar um educador parental? Nunca pensei nisso. Meu interesse é mudar o olhar dentro da minha casa, buscar meu autoconhecimento, mas achei interessante. Na verdade, Márcia, você já falou qual é o caminho para o educador parental. O melhor caminho, Márcia, aliás, você falou. Porque Pode quem virar começa dentro de slogan do casa, a Instagram chance de dela. sucesso é enorme. Já pode ser o slogan do Instagram, porque o caminho é esse, gente. É eu tentar mudar dentro da minha casa, tentar me transformar. Esse é o caminho do educador parental. E aí, claro, e eu falo com experiência própria, que a gente, ajudando as outras famílias, você vai se ouvindo, porque quando a gente não tem envolvimento emocional, a gente consegue olhar para aquela família e falar, é isso, né? Vão nesse caminho e vai organizar nisso e vai vendo as respostas, porque eu estou desassociada emocionalmente daquele contexto e consigo ver com muita clareza. E é isso que vai me exercitar como mãe, isso que me exercita, gente, dia a dia, é olhar para minha casa. Eu atendendo uma aqui, atendendo uma ali, e ali, com essas experiências, com esse laboratório externo, eu vou fortalecendo meu laboratório interno. Então, Porque se isso, né, Lívia, se isso não é uma verdade dentro de você e dentro da sua casa, o seu cliente vai perceber. Exato. A pessoa que está ali com você, o seu paciente, a pessoa que está sendo atendida por você, que está sendo orientado por você, ele vai saber. E o que esse paciente tem que saber, e esse cliente, esse aluno que for, né, a família do aluno, tem que saber que é difícil, né? Então, é difícil para você também. E tá tudo bem, você é humana. Mas que você está em busca todo dia de ser melhor amanhã do que você foi hoje. E é isso que você tem que inspirar nele, né? Que é uma busca de todos nós. Exato. Não prometa coisas miraculosas, né? Porque é uma luta diária. Né? Exato. E tem gente colocando tanta coisa interessante aqui, mas tem coisa que é bom escutar, assim, de a gente falar aqui, né? Das pessoas falando assim, eu sempre cuidei de forma respeitosa, e a gente começar a entender, gente, que nossos filhos, eu posso... Outro dia até eu fiz um post sobre isso, né? Da gente parar com essa... Quando a gente começa a sair dessa autoanálise, e a pessoa que já saiu da autoanálise já começou a entender, mas eu faço tudo certo, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu respeito isso e aquilo. Gente, o meu filho, ele demonstra, ele é o termômetro, ele que tem que dizer isso de nós. Né? Então, a gente olha para os nossos filhos, olha para o paciente, olha para essa criança, esse aluno, e você já começa a entender o que ele está pedindo, né? E aí, daqui, eu venho para os pais, né? Então, uma reunião de pais, Ju, que escola que não é uma reunião de pais, que fala sobre isso, sobre o nosso estilo parental, o quanto que isso influencia no comportamento da criança, né? O quanto ela se sente protegida ou desprotegida, o quanto ela se sente aceita ou não aceita e não vista. Então, a gente começar a preocupação que a gente tem na alfabetização, a preocupação que a gente tem da criança não adoecer, a preocupação que a gente tem do meu filho se comportar bem, ela tinha que vir para essa... O que eu estou entregando, né? E o que eu estou trazendo para essa criança para ela florescer? O que eu estou regando nessa criança para ela florescer? Né? É essa que é a consciência que a gente quer despertar. Em vez de ficar olhando para a criança como um problema, né? Problemática, problema, o que eu faço com essa criança? É pensar.
essa criança está me dizendo alguma coisa. Eu preciso fazer diferente. Com ela, eu preciso ser diferente. Ela não está se sentindo amada, respeitada, pertencente aqui comigo. Por isso ela está assim. Então, assim, saber que o comportamento é um reflexo daquilo ali que eu estou dando, né? Mas só que a gente, na nossa pouca humilde, né? A gente não tem a postura pouco humilde que a gente tem, que vem também do autoritarismo isso, né? Que é muito difícil reconhecer os erros, é muito difícil reconhecer que eu falho, é muito difícil reconhecer que uma criança pode ser mais poderosa que eu nesse sentido, né? Da sensibilidade, de mostrar o que está vindo aqui à tona. Então a gente prefere não ver, a gente prefere abafar, né? Abafar um comportamento, abafar o que está acontecendo. Exato. Gente, aqui vou para as perguntas. Precisa ser formada na área de educação ou saúde? Gente, a gente vai ter um caminho especial para os profissionais da saúde, um caminho especial para os profissionais, para os psicólogos, a gente vai ter um caminho especial para os educadores. Isso sim, mas a atuação consciente ela é a base, tá? Enquanto a gente ali conhece todas as ferramentas, as filosofias e se aprofunda nisso, você vai ver se você precisa se especializar num assunto específico, né? Naquele assunto específico, você já consegue atuar como educador parental, você já na atuação consciente, você já tem todas as ferramentas para você olhar para a família e direcionar a família por um outro prisma, por um outro prisma. E aí, quando mais você quiser adentrar nesse assunto, no meu caso foi o apego seguro, né? E no sono. E quanto mais a gente vai adentrar, então eu saí da educação parental ali e falei, não, eu vou trabalhar só com sono, né? Eu vou trabalhar como psicólogo, vou trabalhar nesse contexto das crianças atípicas, eu vou trabalhar, né? E a gente vai se organizando. A gente, na verdade, na escola, a gente planejou. A certificação em atuação consciente é uma certificação para profissionais da área de saúde, para profissionais da área de educação e qualquer pai e mãe que queiram se tornar educadores. Então, quem sai do curso da certificação é um educador parental certificado em atuação consciente, tá? Dentro da escola, a gente colocou como se fosse subespecialidades. Então, eu posso ser um educador parental que mexo mais, por exemplo, com sono, que mexo, entendeu? E aí a gente tem, por exemplo, o curso de sono e apego seguro, com certificado, né? A gente tem os módulos dentro da certificação geral do educador, que ele tem tudo que um educador precisa, mas tem coisas, então, por exemplo, eu vou falar no sábado sobre alimentação, o Lívia vai falar no domingo sobre sono. E eu vou estar dando tudo que o educador parental precisa saber. Inclusive, como a anamnese é feita com essa família, como essa família é direcionada. Mas, se aquela mãe tem um problema específico, que o peito rachou, ou que não sei o quê, não, aí é a consultora de amamentação. Eu vou encaminhar. Então, a gente também orienta lá quando você vai encaminhar para qual profissional. Né? A gente, dentro da escola, vai ter as outras especializações, mas a gente sai desse curso, que é o curso principal da escola, a certificação em atuação consciente, a pessoa sai educador parental, tá? Então, pode ser um pediatra educador parental, um psicólogo educador parental, uma mãe que virou educadora parental, então ela é só educadora parental, ela pode se titular assim, né? Então, um pai educador parental, a gente quer pais educadores parentais, viu, gente? Porque a gente precisa fazer esse movimento nos homens. Eu sou doida para ter esse movimento, né? Hoje a gente tem na atuação, no Turma 1, o Denis César, o Bruno, né? O Bruno... João, Bruno, Rubens, 4. 4, né? E gente, um pediatra, um pedagogo, um médico, pediatra, um pedagogo, um médico cirurgião. Porque adolescente, necessário fazer a formação completa. Gente, para eu conseguir ter olho para adolescente, eu tenho que entender o que vem, né, Ju? Desde desse série. Então, a gente conhecia o todo da infância, que a adolescência é uma nova fase, mas ela passou pela infância, a gente vai compreender esse adolescente olhando para essa infância também. E uma coisa, só para completar do especializado, na verdade, nós somos formados na área que for,
A atuação consciente é que faz você se especializar na sua área com um novo olhar. A verdade, a transformação é Sim, essa. Você vai, exatamente. você vai se diferenciar de todos os outros profissionais porque o seu olhar é muito mais profundo. Você tem as suas especialidades, a sua capacidade, o seu, né? Então, se eu sou pedagogo e já estou no mestrado e tal, tarará, em educação pública, não sei o quê. Quando eu tenho um olhar de atuação consciente, gente, eu transformo essa formação minha. Eu transformo esse mestrado. E as ideias podem vir daí, né, Livinha? Exato. E aí aquele profissional pode ter várias ideias dentro disso, porque tudo é transformado mesmo. Então tem várias possibilidades de você estar transformando ali dentro do ambiente do seu trabalho mesmo. Que eu falei, é um Então, banquete, gente, vocês são servidos de é um um banquete. banquete. E disso aí, não tem como. E cada um vai seguir o seu caminho, porque cada um já tem a sua história profissional. E agora, com tudo que eu recebo, eu sigo, né? Eu vou atuar diferente, e esse vai ser o meu diferencial no mercado. Então, na verdade, essa vai ser a minha real especialização, juntando com E a tudo gente aquilo que eu fica já com muita tenho. vontade também de tornar essa coisa uma coisa social também, gente. Então a gente vai ter na escola também essa parte, e porque dá vontade de que todo mundo saiba, de que todo mundo veja isso, né? Então, por exemplo, a gente tem um módulo de sexo, sexualidade, educação sexual, quanto é importante, né, que todo mundo saiba disso. Então, por exemplo, nós estamos lá, estamos com um curso de sexo, sexualidade, educação sexual, por que não dar bolsas nesse curso? Por que não fazer um grupo de educadores parentais? Ó, hoje nós vamos na escola tal falar sobre educação sexual, né? Hoje nós vamos falar sobre prevenção de abuso sexual infantil. Vamos fazer uma live sobre prevenção de abuso sexual infantil? Gente, isso pode na hora não te dar uma, você pode não monetizar naquele momento, mas é uma coisa que é investimento para um dia seu sustento mesmo. Exato. Na verdade, você querendo, estudando, né, Lívia, é um caminho que realmente eu considero uma das profissões do futuro, a educação parental. E, Ju, eu canto essa bola. Outro dia eu cantei essa bola até com uma amiga minha conversando sobre isso, né? Essa vivência que a gente está tendo agora nesse confinamento, gente, o tanto que despertou em nós a necessidade de entender mais nossos filhos e saber vivenciar os conflitos, saber, né, nas nossas relações, porque não é sobre não viver conflitos, mas é como eu lido com os conflitos, como eu vivencio eles. É isso que é transformador para as crianças e para nós. E agora, eu acho sim que a profissão do futuro, a gente conseguir ter esse olhar para a família, porque essa vai ser a realidade, né? Ajuda a gente mais dentro de casa, mais voltado para essas crianças. Uhum, E agora pegando realmente no chifre, né, do boi, e falar sim. assim, eu convivo com meus filhos, eu estou vendo todos os desafios e eu vejo que eu preciso me transformar para conseguir para permitir que eles sejam quem eles são e para eles conseguirem ter uma relação pacífica conosco, né, Ju? De parar de ser essa disputa e a gente ser realmente quem vai entregar para os nossos filhos, né? A gente tem que entregar. A gente só pede para eles, gente, a gente está aqui em cima, vem, me dá respeito, me dá obediência, me dá sem doar, né, Ju? Você é um ingrato. Eu faço tudo por você, te carreguei na barriga 9 meses, não A é? Ivone Borda fala disso, a gente Cadê? está só pedindo e eles aqui tentando dar, né? O obediente Isso, tentando eles dar, querem dar o tom, tempo tom, todo. é. E o que não é obediente, eu tô sugando até ele se virar nos 30 e dar aquilo que eu Eu peço. tenho muita mãe de adolescente hoje que me procura porque o filho é obediente demais. E elas começam a ficar muito preocupadas. Que antes era uma coisa boa e elas começam a preocupar que está sofrendo bullying na escola, né? Porque é o obediente. Ô, Exato. Ju, a Ju fez uma pergunta. A gente Boa, tem pergunta. sim a orientação profissional, tá, Ju? A gente tem toda essa parte. Para você ter ideia, essa turma que está formando com a gente agora, todos vão escrever um e-book, cada um a respeito de um assunto, tá? Cada um vai sair formado da escola com um e-book escrito e com aulas já Comercializado, programadas. Hã? um e-book É, escrito e comercializado. comercializado, E, exatamente. Então a gente gente, e pode falar. direcionar, e sabendo como vai atuar, como que são as anamneses, como é que eu recebo essa família, né? Eu vou passar por todas as filosofias para eu começar a ter para eu transformar meu olhar para ser um olhar empático e respeitoso, sem julgamento de valor, para eu conseguir me comunicar com essas famílias, para eu conseguir. Então, a gente vai, e o nosso desejo é estruturar mesmo esse profissional para que vocês saiam completos. Cada um vai seguir seu caminho, mas a maneira de trabalhar, a maneira de abordar essas famílias, ela está ali.
pronta, né? E cada um coloca ali o seu tempero, né? E os seus, as suas caldas, mas certo e confiante daquilo que ele está entregando e do que ele tem de respaldo agora para lidar com as famílias, né? Em valores, em processos internos, enfim, para a gente se organizar mesmo e ter uma entrega de qualidade. Esse é o Já tem objetivo. pessoas, para você ter ideia, o negócio é tão amplo que já tem uma aluna dessa nova turma que fez a inscrição já, que ela vai atuar com casais separados. Ela vai atuar até mais profundo, ela já tem conhecimento da alienação parental, de como abordar para essa criança não sofrer, sabe? Então tem várias possibilidades de vocês saírem aí fazendo bem para um monte de gente, né? Que está precisando. Perguntaram a duração do curso, são 5 fins de semana, então são 5 meses, tá? E Ju, e vamos falar do que tem para quem está aí se decidindo? Ah, sim, sim. Quem está aqui com a gente vai ter 10% de desconto se fizer a inscrição até amanhã, às 23h59. Né, do WhatsApp, isso, o link para poder escrever com desconto. Esse desconto você pode continuar dividindo lá até em 12 vezes pelo Simpla. Sai com valor de primeiro lote do pré-venda, né? Sai com valor de pré-venda. E aí, que eu ia falar. E a gente vai também deixar aberto o grupo para vocês fazerem perguntas, gente. Então, tem algumas perguntas aí que não foram respondidas, a gente vai deixar aberto. A gente pode deixar aberto até amanhã à noite, que eu e Livinha, a gente vai dar aula esse fim de semana, então a gente vai se programar para poder estar respondendo todo mundo, tá? Então, a gente deve responder. A gente prefere que vocês façam a pergunta por escrito, tá? A gente vai responder ou áudio ou escrito, mas vocês podem mandar as perguntas que quiserem lá por escrito que a gente vai respondendo. Porque quando é por escrito, uma pergunta às vezes ajuda o outro. E quando é áudio, às vezes o outro fica com preguiça de escutar, tá bom? Então, a partir de agora, vocês podem perguntar, aí a gente vai responder até amanhã às 23h59 e a gente vai responder, mas o grupo vai sendo aberto aí mais vezes, tá? Nós vamos continuar juntos. Sejam bem-vindos, né, Ju, a esse novo olhar. Estou vendo um monte de lindezas aqui, que amanhã você está comigo, amanhã no curso de sono, Roniel, Luana, gostei. Tem um monte de gente aí, deu sono? Tem. A Ronise está ali, Ronise conheço também. A gente conhece as carinhas todas do Instagram também, né? É verdade, sim. Cristiana, Paula. Agora tá todo mundo abrindo. Lívia, vai tirando foto. Maria Tereza tá trabalhando, Maria Tereza? Lívia vai tirando foto, é ótimo. A Roniele tá aqui. Tá de máscara, tá trabalhando. Coitada. Thaís, as meninas querem. Muito lindo. Pessoas da mentoria estão aqui. Tem gente trabalhando, viu, gente? Então fique em casa. Vou tirar uma fotinha aí desse pessoal bonito aqui. Giovana, Matias, Mirela. Não é que todo mundo fica mais bonito de máscara? Fala a verdade. E as pessoas começaram a olhar no olho, né? Não olhava no olho de ninguém. Muçulmano, a gente tem que maquiar melhor, que as muçulmanas viu aquele olho maravilhoso. Fazer um olho bem bonito, né? Mas eu acho uma graça, porque eu encomendei umas máscaras que aqui é plástico para examinar meus bebês, porque eles gostam de olhar para a boca da gente. Só que aí eu acho tão engraçado, eu acho fofo demais, porque tem bebê que a gente com a máscara tudo tampado, eles morrem de rir. Aí eu falo assim, gente, ele vê que a gente tá rindo pelo olho, porque como que bebê né? Como que eles se entregam? É gostoso mesmo. Luísa tá aí também, Luísa Fiorini. Para. Muito lindezas aqui. Mas é gente, isso, né, Ju? É isso. Obrigada pela companhia de vocês, viu? Carla Gurgel também tá aí. A Carla é odontopediatra, né? Eu não sei se a Carla já saiu. Paula também tá aí. Tem bastante gente. Então vamos despedir, Livinha? A Suelen falou do módulo de adolescência, tá lá sim, incluso. Tem um módulo só de adolescência, gente, um bônus. Tem um módulo aqui vai acabar desvirando, não sendo bônus mais, que agora o bônus vai ser de orientação profissional. A gente pode deixar a adolescência como bônus e colocar orientação profissional como módulo obrigatório. Né? Porque tem gente que não quer fazer, né, o adolescência.
E eu aconselho fazer uma formação completa para lidar com a adolescência. Eu vou te falar a verdade, assim. Eu acho que você, quando faz a formação completa, você consegue tudo e alguns assuntos específicos da adolescência você tem que aprofundar. Então, porque, por exemplo, a neurociência, por exemplo, do comportamento, da educação, a gente pega também, né? Então, tudo que a gente vai falar lá é importante para saber orientar pai e mãe de adolescente também. Exato. É isso, né? Viu? Um É beijo, isso. pessoal. Então, boa noite, Muito viu, gente? obrigada. Vamos Boa lá, vamos noite. com a gente. Um beijo. Beijos. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Obrigada.